A dança é uma arte que usa movimentos não verbais e que através dela se explora não só o aspecto físico, mas também o emocional e o social, trazendo benfeitorias em vários setores. Partindo desse pressuposto, analisaremos como se dá a aprendizagem em dança de uma maneira geral para podermos inserir o aprendizado na dança jazz. Eu sou a Carol Dalmolin e esse é o nosso 7º episódio. Alguns autores sugerem algumas formas básicas de se aprender a dançar. A imersão direta significa mergulhar na cultura da dança sem preparação anterior, sem aquecimento, por exemplo. É uma forma de aprendizado pela experimentação e imitação, fazendo com que se torne natural e espontâneo o movimento. O movimento criativo vai explorar de maneira igualmente espontânea e criativa o movimento, levando em conta a preferência pessoal do bailarino, seu histórico, suas forças e suas fraquezas. As aulas de dança criativa, expressão corporal e improvisação levam muito em consideração esse ponto de vista e exploram um único gesto de diversas formas. Outra forma de aprendizado da dança é o professor fazendo e os alunos imitando ao mesmo tempo que o professor faz. Mas isso acho que está mais ligado à dança em academias, à aula de ritmos, ou seja, mais visando a atividade física em si, o emagrecimento em si, a melhorar o metabolismo aeróbico, do que aprender a dançar. A outra maneira de se aprender a dança é através da forma técnica, que se dá através de uma aula estruturada ou semi-estruturada em cima de uma técnica de dança. Os alunos, então, eles seguem um modelo no qual tentarão chegar o mais próximo possível do que o professor propôs, mostrou, através da repetição. A maioria das danças mais acadêmicas se desenvolve desta forma, desde o balé clássico, que tem uma estrutura própria seguida mundialmente, até as danças urbanas, que nasceram nas ruas. Cada professor tem a sua maneira de estruturar sua aula e escolhe como vai apresentar o conteúdo para o seu aluno. Vai alongar ou só aquecer antes? Vai passar a sequência coreográfica de frente para os alunos? Vai passar de costas para os alunos e de frente para o espelho? Vai utilizar, de repente, outros elementos de referência, como um próprio aluno como exemplo, ou um vídeo? Vai fazer sempre junto a movimentação proposta, ou os alunos vão ter um tempo para decorar e colocar no corpo e tentar executar sozinhos? Enfim, são tantas maneiras de dar as aulas e não tem certo nem errado. E sim, se tem um conteúdo bem embasado, existe daí uma defesa coerente para defender a maneira que tu escolhe para dar a tua aula. Então, não existe um modelo programado e certo e ideal, mas tem que ser bem embasada a tua aula. Apesar da dança jazz estar inserida hoje em dia nesse contexto mais técnico, enriquecer nossas aulas trazendo outro tipo de atividade pertinente ao nosso conteúdo é sempre interessante. Pesquisar as abordagens da dança criativa, expressão corporal é super bem-vindo também na aula de dança jazz, ainda mais com idades mais novas ou mesmo como experimento para qualquer grupo, qualquer idade ou qualquer nível. Eu tenho educação física de formação e eu pensava que nada das cadeiras do esporte eu iria aproveitar para a dança e pelo contrário, eu me surpreendi muito. Eu consegui adaptar muitos exercícios educativos para a dança, vindos do basquete, do futebol, do vôlei. Então, no universo da dança mesmo, tem muitas atividades que não são da técnica que aplicamos, que podem sim ser super aproveitadas para as nossas aulas. Tem que abrir os olhos e o coração para tudo, criatividade sempre. Apesar da dança jazz trazer forte o improviso no seu histórico, no seu escopo de uma maneira geral, hoje em dia as aulas estão muito mais normatizadas e técnicas em decorrência de toda a evolução da dança jazz. Porém, não quer dizer que não possamos resgatar esse fato histórico tão importante nas aulas atuais. Nas minhas aulas, por exemplo, eu procuro em algum momento de coreografia deixar os alunos improvisarem ou criarem sua própria movimentação para algum trecho dela. Além de enriquecer teu trabalho com essa troca,
outra maneira do corpo dançante executar a coreografia acaba te trazendo outras possibilidades. Eu nunca vou esquecer de quando eu iniciei esse processo do bailarino me ajudar nas composições coreográficas. Eu tinha um bailarino que tinha o dom de ouvir a música e me entregar todos os mínimos detalhes que eu via nela. Isso que eu tento esmiuçar ao máximo cada melodia, mas não é meu, não é de mim, assim, não nasceu comigo isso, eu me esforço para. Mas ele, por exemplo, é surreal a maneira que a música toca nele, fora a movimentação mesmo. Por mais que eles estivessem comigo há muitos anos e tendessem a usar o meu movimento, porque tinham esse movimento meu como base, cada corpo é único e me trazia um movimento diferente e acabava que a minha coreografia ficava mais interessante, fica mais interessante, porque eu trabalho com isso até hoje, e eles se sentem parte do processo e se tem um envolvimento muito maior bailarino com a coreografia, não simplesmente como executor. Claro que eu precisei amadurecer muito para conseguir trabalhar assim, porque muitas vezes tu também não gosta do que o bailarino te apresenta e tu tem que saber a maneira de dizer que de repente aquilo não cabe naquele momento e tudo bem. Mas isso, o bailarino participando da coreografia, é um tema muito amplo a ser discutido com calma e merece um tempinho só para esse assunto. Em outro momento a gente vai falar sobre coreografia e vamos analisar melhor esse tema. Mas, em se tratando do que a gente estava falando anteriormente, de aprender de forma técnica a dançar, o aluno vai experimentar uma variabilidade de movimentos que irão inclusive caracterizar o tipo de dança que ele está reproduzindo. A análise da ação da coluna vertebral é um exemplo do que estamos falando agora, de diferenciar as técnicas, pois, enquanto no balé ela se expõe ereta, firme e na vertical, raramente com outras posições, na dança jazz ela pode se apresentar submissa e forte ao mesmo tempo. O jazz permite e traz no seu escopo todo o trabalho da coluna em contrações, em torções, inclinações laterais, em espirais, enquanto no balé, que foi a comparação que eu fiz antes, balé mais tradicional, principalmente o de repertório, em criações livres dá para abusar mais disso. Tem um trabalho de cambrese e suplesse, que nem eu estava falando, mas de maneira mais lenta, mais controlada, enquanto o jazz te traz de forma super enérgica. A gente também trabalha o lento na dança jazz, e isso a gente já viu em estilos de dança jazz e características de movimentação. Porém, eu vejo energia como o sobrenome do jazz. Outro fator característico do aprendizado na dança é o movimento locomotor versus o movimento axial, onde o locomotor é o movimento pelo espaço e está diretamente ligado ao deslocamento, e o axial, o movimento fixo dentro de algum eixo. Super trabalhamos na dança jazz essa característica de aprendizagem e pode até ser sugestão de um conteúdo para um determinado período. Apesar de para o pessoal avançado ser um processo super natural e instintivo, fomos obrigados a trabalhar muito mais do que o axial em função das aulas remotas. Então fica aí a dica de retomar a aprendizagem e trabalhar com mais ênfase mesmo nesse tema. A coordenação rítmica é outro fator que caracteriza a dança. E enquanto nos esportes pode ser funcional, na dança é intencional. A coordenação rítmica pode estar de acordo com uma música, batidas, um texto ou mesmo sem música alguma. O ritmo é um dos primeiros elementos trabalhados na dança. Desde a brincadeira do escravos de Jó, lembram dessa? Que vai passando um objeto em roda? Até a super evolução de dançar sem música e manter o ritmo ou fazer de algo falado a música. Isso os bailarinos mais avançados fazem, se bem que a gente dançava quando era pequenininho, eu vejo pelo Thomas bebê, que dança sem música e super no ritmo. Outro aspecto experimentado e explorado no ensino da dança é o alinhamento funcional. Este fator nada mais é do que a atuação da força da gravidade ou outras forças externas que atuarão no corpo enquanto ele estiver dançando. Ligado a esse fator está o fator movendo-se dentro do centro, que parte da ideia do bailarino centrado e concentrado no que ele está executando e completamente envolvido no seu movimento. Em aulas online pode ser aproveitado ainda mais esse fator.
O aluno sozinho em casa, sem a vergonha de repente ficar se expondo em meio aos outros colegas, uma atividade que leve ele a se centrar no seu movimento, pode ser super interessante. Assim como vendar os olhos quando estamos em um grande grupo, faz a atividade a gente ficar com menos vergonha. O último fator é o propósito da dança, e que era nele que eu queria chegar. É o que se estabelece qual relação deste aluno com essa aula e qual é o objetivo do professor com a mesma. A aula de dança pode ter o propósito de diversão, de apresentar-se ao público, de participar de eventos de competição, e o aluno precisa estar comprometido com o tipo de aula estipulado, assim como o professor. É impossível o professor cobrar o comprometimento de um bailarino como se ele fosse um bailarino profissional, se ele não está inserido nesse universo ou mesmo não sabe que o propósito da aula dele é essa. Antigamente, nas escolas de dança, tinha uma cultura nesse meio que era mais ou menos assim: a escola tal visa profissionalizar os bailarinos, a escola tal é só para quem quer se divertir dançando, e assim por diante. E por que uma escola de dança não pode oferecer tudo? Por que não ser claro com os bailarinos e os clientes, porque os nossos bailarinos são nossos clientes? Por que não deixar claro para eles os propósitos de cada turma dentro da mesma escola? Aqui no estúdio eu consegui implantar esse sistema, não foi fácil. Eu tive que negar várias matrículas no início para poder operar dessa maneira, mas agora é super tranquilo. As próprias alunas já vendem as aulas para suas amigas, explicando como é que funciona. Eu tenho aqui dentro as turmas que competem, que exigem maior comprometimento do bailarino e com isso irão ser mais cobrados, é claro. Eu tenho as turmas que se envolvem apenas no espetáculo anual. Eu tenho turmas que só fazem aula e não querem compromissos de ensaios e apresentações, e que nem por isso deixam de se desenvolver seriamente no seu trabalho com o jazz. E isso que eu falei aqui só do jazz, mas tem outras modalidades no estúdio com a intenção apenas de atividade física com a dança, ou simplesmente de praticar o balé clássico adulto, por exemplo. E todos convivem super bem e agregamos a todos. Só que precisa se deixar claro desde o início, lá no primeiro dia de matrícula, qual o propósito de cada turma ao oferecer os horários. Claro que para crianças, iniciando na dança, já é diferente. Elas precisam da parceria das amigas, a grande maioria das vezes, e costumam entrar todas juntas na aula de dança, colegas da escola. Então esse formato que eu tô te falando, ele se aplica a mais idades, né? Logo quando eu comecei a trabalhar assim, quando eu abri o estúdio, eu perdi muitas matrículas, como eu falei para vocês antes. E foi muito desafiador continuar com esse propósito para o estúdio. O que acontecia? Nas turmas de adolescentes, pré-adolescentes, as amigas queriam fazer as aulas juntas e me vinha aquela saia justa. A mãe queria colocar a filha, que nunca tinha dançado, na turma da melhor amiga, que era de turma competitiva. E eu precisava explicar e ser clara, e nem sempre eu era entendida. Uma vez, uma mãe insistiu tanto que eu precisei deixar a menina fazer aula, e até me arrependo muito disso, de ter cedido, pois acabou que a menina se sentiu exposta, de repente se sentiu ridicularizada, com vergonha, não sei, porque era a turma errada para ela. Ela não devia estar ali. Enquanto as alunas da turma mesmo já faziam pirueta dupla, ela não tinha nem passado pelo processo ritmo, ou mesmo pelo processo de se locomover com uma contagem com ritmo, locomover, não, nem dançar. E isso pode ter se tornado um trauma como ser humano e ainda ter causado uma aversão à dança, o que acontece muitas e muitas vezes, né? A mãe saiu falando mal de mim, do estúdio, enfim, mas eu preferia assim do que passar a vida tendo que dar um jeito para ter alunos e para manter os alunos. Nesse caso, se eu tivesse aceitado, eu teria duas vertentes prejudicadas na minha aula, né? Por juntar níveis tão diferentes. O das alunas avançadas entediadas, porque eu ia ter que passar devagar para o iniciante, eu não ia simplesmente largar ela na mão, eu ia ter que passar alguma informação para ela.
e o da iniciante com vergonha, acanhada, sem desenvolver de maneira adequada a dança dela. Existem exceções? Claro que existem. Existem aqueles que nunca aprenderam tecnicamente a dançar, mas são dotados de talentos e precisam pular algumas casas, né, para poder chegar na sua turma certa. Mas daí é diferente, cabe ao professor olhar cada aluno e saber identificar o que lhe cabe melhor, com respeito sempre. Voltando para a parte de aprendizado. Os elementos da dança, por sua vez, conduzirão uma aula de dança e são eles: tempo, espaço e esforço. O tempo está ligado ao desenvolvimento rítmico, podendo ser rápido, normal ou lento. Como eu falei antes, ainda podem ser sem música ou com uma fala e não música. Eu achei que eu nunca ia conseguir usar numa coreografia o silêncio. Em uma especial super premiada, queridinha de 2017, além do silêncio, eu usei eles falando, os bailarinos falando ao mesmo tempo no silêncio. Claro que ali coube muito, veio a ideia porque eu precisava casar duas músicas totalmente diferentes uma na outra. Uma era um batidão que começava a coreografia e a outra era um violino lindo. E precisava usar porque fazia parte do enredo, que era uma história real e a narrativa era assim. O tema era o Holocausto e eu trazia na música anterior, a das batidas, antes da pausa, eles sendo levados a Auschwitz, sem saber muito o que ia acontecer com eles, né? E a segunda música era a parte onde eles colocavam o pijama listrado, onde eles já estavam incorporados na história do horror do povo judeu. Então, eu usei a pausa musical como uma estratégia. Cada bailarino falando uma sequência de números que seria, na minha história, a sua identidade, o seu registro lá, já que não eram reconhecidos pelo próprio nome, e sim por um número. Um a um ia gritando o seu número, como se suplicasse ajuda para sair de lá. E num tom super dramático, diziam o último número que era igual para todos e vinha aí o violino de fundo e foi lindo, casou super bem. Outras vezes eu usei poemas e deu super certo. Não num espectro como numa dança infantil, que o bailarino executa o que a fala diz, tipo coração, e faz um coração, mas numa abordagem bem mais inteligente, mais estudada, né? Olha no meu canal do YouTube, tem uma coreografia chamada Vem Noite e uma coreografia chamada Bon Voyage, uma bem diferente da outra, até porque são idades diferentes, mas usando dessa abordagem. Quando eu falo de coreografia, eu fico louca para contar um monte de coisa, um monte de detalhe, porque eu sou apaixonada por esse tema. Mas vamos lá com os aspectos que caracterizam o espaço, então. O espaço são caracterizados por direção, dimensão, trajetória, caminho e foco. E o esforço nada mais é do que o gatilho que dispara o movimento e está diretamente ligado ao aspecto físico e emocional do bailarino. Então, pensando nisso e relembrando todos os episódios que eu já apresentei aqui para vocês, como se dá o planejamento de uma aula de dança jazz? As aulas podem ser planejadas de acordo com o número de aulas no ano, conforme algum evento específico, ou mesmo adaptando aos ciclos de planejamento, como eu já falei para vocês. São escassos os materiais que abordam o planejamento de uma aula de dança, principalmente da dança jazz propriamente dita. Por causa disso, eu vou te apontar aqui a minha composição de aula da dança jazz. Porque não há uma regra geral e cabe ao professor organizar a aula de acordo com as suas convicções de formação e direcionamento artístico. Eu divido a minha aula da seguinte maneira: aquecimento e alongamento. Te relembro que tem tipos de ambos com suas funções características e eu vario eles de acordo com os meus objetivos do dia, mês ou objetivo final. Treino de valências, aqui eu mesclo exercícios de força e flexibilidade na maioria das vezes e tenho controle da variação de estímulo em cada um deles. Técnica, geralmente em formato de diagonal ou deslocamentos, porém não é via de regra, pois às vezes trabalho de outras maneiras dependendo da minha necessidade de aperfeiçoamento com eles ou simplesmente quando me dá vontade de fazer outra coisa. O treino de valências e técnica não são exatamente nessa ordem e se fundem muito na minha aula, então um complementa o outro
podendo existir uma mistura dos dois, inclusive. Coreografia. Aí, dependendo da época e objetivos, ou são sequências coreográficas que trabalharão a técnica da dança jazz e tudo que a envolve, ou coreografia propriamente dita, onde as sequências ensaiadas, enfim, estão inseridas em um contexto artístico. Por último, volta à calma e atividades de união de grupo. Na verdade mesmo, esse item é bem escasso nas minhas aulas. O que é a volta calma? São atividades que fazem os batimentos voltarem à sua normalidade, atividades de alongamento da musculatura, de relaxamento. Só que os meus alunos, e isso eu acho um ponto muito mais positivo do que negativo, do que às vezes eu pular essa parte, sempre querem mais uma vez a coreografia e mais uma e mais uma. Então sempre tem uma empolgação nos últimos minutinhos da aula e eu quase nunca consigo fazer a minha volta calma, apesar dela estar lá sempre no meu planejamento. Então, se eu preciso muito que eles se dediquem a algum alongamento final, eu converso, fecho a aula, dando uma alongadinha, instruo o que eles têm que alongar, vão alongando, arrumando suas coisas, desçam as escadas alongando, chamem um Uber fazendo, porque raramente dá tempo de fazer mesmo. As atividades de união, por sua vez, são usadas em momentos de quebra de gelo, quando o grupo não se conhece. São atividades para unir ainda mais também quando já são colegas ou para fazer um fechamento artístico. Uma discussão sobre como trabalharemos ou continuaremos nosso trabalho com a coreografia. Eu vou te dar exemplos para clarear mais esse tema. Para a integração, até mesmo jogos de recreação ou cooperativos podem ser muito válidos, como aqueles que todos dizem seus nomes e depois com o objeto lançado, um tem que dizer o nome do próximo. Parece bobo, mas a socialização dentro da aula de dança é item fundamental. Aliás, dali geralmente saem grandes amizades. Então, o aluno é obrigado a prestar atenção no nome dos colegas novos e nas suas características para não fazer feio quando for a sua vez de chamar um outro nome. Já para continuar um trabalho artístico, eu gosto simplesmente de conversar numa roda, olho no olho, sobre o que foi trabalhado no dia, como sentiram e como podemos evoluir a coreografia. É muito diferente tu impor para o bailarino o que ele precisa expressar, do que ele entender teu processo coreográfico e se inserir nele. Tu já não ouviu isso? Sorriso! Nossa, eu mesma apliquei isso muitas e muitas vezes na minha jornada. Mas sorri por quê? Eu não tenho vontade de sorrir nessa parte da coreografia, por exemplo. Eu tenho vontade de... E daí a gente discute, vocês discutem, vocês podem discutir essa parte tão importante da coreografia que gera essa conexão tão importante de novo entre bailarino, coreografia e plateia mais tarde. O bailarino precisa estar dentro da coreografia como intérprete e não como um mero executor. Isso faz a dança ser arte e não apenas um monte de movimentos. Isso que envolve e consegue chegar lá na última fila do mezanino, depois na hora de apresentar. Outro exemplo simples é deitar e escutar a música imaginando a coreografia e não executando. Porque executando a gente acaba esquecendo tanta coisa que acontece durante a coreografia, ou mesmo a gente esquece cada detalhe musical, cada detalhe rico da música que passa desapercebido, de costume de fazer. Para unir o grupo, eu uso atividades de recreação de novo e cooperação, são super saudáveis e bem-vindos sempre. Antes de festival, por exemplo, eu costumo pedir para os alunos que eles escrevam uma mensagem de incentivo que sirva para qualquer integrante do grupo e colocamos em balões. Misturamos os balões com as mensagens misturadas também e a gente faz aquele tradicional: sou perfeito, alegre, forte, tenho amor e muita sorte. Daí a gente estoura os balões, cada um levando consigo uma mensagem carinhosa do colega. Tem gente que dança há anos em festival e guarda todas até hoje. Outra legal de união de grupo é uma que aprendi com meu amigo Eduardo Menezes. Antes de dançar, ou em algum momento que peça isso, faz uma roda com eles, vai ser tipo uma brincadeira de telefone sem fio.
Passa a frase, tu começa passando a frase, eu preciso de você. E quando chegar em você de novo, devolva a frase com eu também. E depois, claro, um super abração coletivo. Lembrei de outra assim. Um dia, cada um conta uma coisa interessante que aconteceu na sua vida. Por exemplo, a minha fiz xixi no palco quando eu tinha 3 anos. E é verdade, eu fiz mesmo. Num outro momento, numa outra aula, num outro encontro, tu faz um jogo. Tipo aqueles de correr e tocar o sino, correr, apertar o botão, sabe? Vai falando os causos contados e tem que lembrar a pessoa que foi que contou aquela história. Então o que acontece? O aluno fica super engajado no momento que os bailarinos, que os colegas estão contando as suas histórias pessoais, conhece um pouquinho mais da história de cada um e na hora do desafio, da brincadeira propriamente dita, do quem ganha, ele é obrigado a se lembrar quem contou cada história e deixar essa pessoa marcante para si para conseguir ganhar o jogo. Então é uma brincadeira que eles gostam bastante. Eu usava como eu não tinha sino, mas é fácil de encontrar, sino, apito, qualquer coisa assim, eu tinha um quadro na sala de aula, então eu deixava a caneta perto do quadro, eles vinham correndo e escreviam o nome da pessoa que tinha contado aquela história. Era uma brincadeira, entre aspas, bem legal de união e para eles darem uma relaxada assim antes de festival, antes de evento e que já ensaiaram bastante, que estão com o corpo, a musculatura cansada, exausta e a gente aí tem essa possibilidade de treinar não só técnica, não só execução perfeita, não só flexibilidade, força e valências, e sim essa parte afetiva e emocional com um grupo de bailarinos que é tão importante. E é isso, são muitas atividades a serem feitas, basta ter criatividade. Quer entender melhor sobre algumas coisas que eu falei e ficaram meio no ar? Vai lá no meu perfil do Instagram, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube e procura os tópicos dos episódios. O primeiro é o aquecimento e alongamento, o segundo é deslocamentos, o terceiro é flexibilidade, o quarto é força, o quinto é planejamento, o sexto é a história da dança jazz e agora a gente está no 7º, que é o da aprendizagem. Então, se tu te perdeu um pouquinho nessa caminhada, volta lá, que tem vídeos muito completos e especiais te esperando. Espero que tenha contribuído para ti esse tema. Até a próxima!